de trabalho, começando pelo plano de trabalho, elaboração do plano de trabalho, a divulgação desse plano para vários conselhos, seguido do trabalho preliminar, né, com alguns órgãos. A gente apresentou para o prefeito todo esse plano de trabalho, criamos a equipe técnica dentro do município de Campinas, com profissionais de todas as secretarias, e com isso em mãos a gente começou a fazer a abordagem estratégica do plano diretor, nós vamos mostrar aqui hoje, seguido do diagnóstico da legislação. Esse trabalho teve a participação da contratação da FUPAM, prospecção e levantamento de dados também, teve algumas etapas que vocês estão vendo essas flechinhas aqui, e teve a interface com o trabalho da FUPAM, que esse trabalho daí se divide, né? Algumas coisas serão aproveitadas para a lei de uso, outras para o plano diretor, e a grande maioria para as duas leis, porque estão intimamente ligadas, né? Fizemos o diagnóstico comunitário e o técnico, que está disponível a partir de hoje na internet. Eu vou falar onde é que está o endereço. E com esse diagnóstico final, a gente passou a fazer as propostas preliminares. É aqui que a gente está. As propostas preliminares estão em elaboração, estão no final da sua elaboração. A gente está trazendo para os conselhos, para que conheçam, para daí a gente começar as oficinas participativas com a população. Lá no final da apresentação eu vou mostrar o calendário. Seguido disso, a gente levaria, depois das discussões com a população, a gente faria o final, a proposta final, né, o formato final, para encaminhamento à Câmara. Dentro do processo participativo, nós tivemos uma primeira etapa que chamou escuta inicial, cuja colocação das pessoas, na sua grande maioria, foi relacionada à mobilidade e ao ordenamento territorial, muito pontualmente com relação aos equipamentos públicos, a má qualidade ou a insuficiência dos equipamentos públicos, principalmente de saúde e educação. E também tivemos a questão da habitação bastante colocada. No site, porque existia a possibilidade das pessoas se comunicarem conosco pelo protocolo, pelo site e nas oficinas. No site, a questão se repetiu, foram 180 sugestões no total. A grande maioria, no caso aqui, foi para a questão da mobilidade, né, a capacidade, a qualidade dos ônibus, o número de linhas, a abrangência, a existência de um único modal de transporte, que são os ônibus, né? Seguido do ordenamento territorial, novamente a questão dos equipamentos públicos, áreas públicas, e a habitação. Bom, aí fizemos uma segunda rodada com a população, onde levamos a metodologia que as pessoas desenhavam no mapa. Tem aqui algumas fotos, as pessoas colocavam adesivos mostrando os problemas, as potencialidades daquela região, foi regionalizado, né? Novamente, a questão do ordenamento territorial e mobilidade mostraram-se os principais problemas apontados. Foi um total de 515 sugestões no mapa de diagnóstico de problemas e potencialidades, né? E 261 contribuições no mapa de desejos, que era uma folhinha transparente de plástico que a gente põe em cima do mapa e as pessoas desenhavam um dos desejos ali. Eu gostaria de um parque aqui, de uma transposição viária aqui, de uma ponte ali. Foram muitas sugestões colocadas também. Em regra geral, o que foi apontado de uma forma bem sucinta, toda a leitura comunitária, todos os materiais estão no site. Mas, de uma forma geral, o ordenamento territorial, o que prevaleceu foi a solicitação de mais equipamentos públicos e solicitaram também mais áreas de praça, mais áreas para cultura e lazer. E no mapa transparente de desejos desenharam algumas áreas para ter algum equipamento público. Isso ajudou a gente a entender a deficiência que a população sente em relação a esses equipamentos em determinadas regiões. Com relação à mobilidade, as questões apontadas foram faltas de ligações viárias, o excesso de trânsito e a qualidade do transporte público. E desenharam algumas diretrizes, eu quero ter uma ligação daqui para lá, etc. Propuseram outros modais de transporte, como metrô, VLT, BRT, e desenharam algumas ligações viárias. Com relação à habitação,
Pediram celeridade na regularização fundiária e que, quando houver uma remoção, que seja logo dado uso àquela terra. E propuseram no mapa algumas áreas para colocar as leis de regularização e algumas formas da gente gerar mais recursos para garantir a celeridade na questão da habitação. Meio ambiente, a falta de áreas verdes e de lazer e as APPs em mau estado foram bastante apontados, não só descarte de lixo, é que foi o principal, mas também a mata não constituída foram bastante apontados. E desenharam quase sempre nas margens dos rios e córregos parques lineares, áreas de lazer associadas ao meio ambiente. Desenvolvimento econômico, o que a população pediu, praticamente todas as reuniões isso aconteceu, foi que tivesse emprego junto às áreas de moradia. E desenharam algumas áreas para ter mesclas de uso, que o zoneamento possibilitasse mesclas de uso, para que as pessoas pudessem satisfazer suas necessidades perto de onde moram e também ter uma oportunidade de buscar um emprego ali por perto também. Com relação à inserção metropolitana, estamos dentro de uma região metropolitana e as questões apontadas foram a falta de integração, principalmente nas áreas da saúde e do transporte, e propuseram que ocorra, que a gente pense em meios para que ocorra essa integração. Foram 9 reuniões de plano de trabalho, até que a gente elaborasse aquele plano de trabalho, 6 oficinas de capacitação e escuta inicial, mais 11 daquelas do mapa que a gente desenhava, que são as de diagnóstico, 3 seminários e 9 reuniões com o grupo técnico interno da prefeitura, para a etapa de diagnóstico. Já retomamos depois as reuniões com a equipe técnica para a parte de propostas. Com relação ao protocolo geral, a gente teve mais ou menos 105 solicitações de ampliação de perímetro. Quando eu falo mais ou menos, é porque tem algumas coisas que não estão escritas nessa solicitação e a gente chama o interessado a comparecer para nos explicar e muitas vezes eles não comparecem, então a gente permanece com a dúvida. 20 solicitações de criação de ZPACs, que são zonas de preservação cultural, e ocorreram também vários protocolos sugerindo questões para Barão Geraldo. A questão que mais apareceu foi a manutenção do perímetro urbano da forma como ele se encontra hoje, a criação do parque público na Fazenda Rio das Pedras e que não ocorresse a verticalização lá no distrito. Com relação à APA e também para a cidade como um todo, teve alguns protocolos que vem uma coluninha para a APA, né, para a área de proteção ambiental de Campinas, Souza, Joaquim, e uma outra coluninha para Campinas. Elas, em geral, colocavam a necessidade da criação de áreas de lazer, incentivo à agricultura familiar, planos e projetos para ampliação da oferta de moradia popular, criação de modais de transportes diferenciados do ônibus, né? Proibição de fechamento de áreas públicas e melhoria da quantidade e qualidade de equipamentos públicos e a utilização dos instrumentos do Estatuto da Cidade para promover, em especial, a moradia popular. Também ocorreram protocolos dando sugestões para o estímulo do desenvolvimento no Parque Rural Fazenda Santa Cândida, no entorno do aeroporto de Viracopos e na região do Campo Grande. Região do Campo Grande, como tem a Macrozona 5 já aprovada, eles pedem que aquelas regras colocadas na Macrozona 5 sejam obedecidas dentro da concepção do novo plano diretor. Bom, conhecendo todos os problemas e potencialidades que a cidade, que os munícipes nos ajudaram a reconhecer, a gente tem aqui as potencialidades do município. Primeiramente, a reserva hídrica e ambiental que temos no município, extremamente relevante, e o potencial agrícola das áreas rurais. O hub aeroportuário, o aeroporto de Viracopos, é uma potencialidade econômica e a gente tem que saber usar isso de uma forma que a cidade se beneficie. A posição estratégica na região metropolitana de Campinas e na macrometrópole paulista, vou mostrar um mapinha já do que é essa macrometrópole paulista. As ferrovias e rodovias, que são sempre entendidas como barreiras físicas, são barreiras físicas, mas elas têm um potencial, né? A facilidade de transporte, de locomoção é um atrativo de Campinas. E a potencialidade de ciência e tecnologia trazida com o CIATEC e com as diversas instituições de ensino e pesquisa que nós temos. Só para a gente mostrar a importância geográfica e econômica de Campinas no cenário regional, aqui a gente tem um mapa da região metropolitana, Campinas é a sede dessa região metropolitana, e a
a localização de Campinas na macrometrópole paulista, que envolve uma série de regiões metropolitanas, e o governo do estado está fazendo um plano de desenvolvimento urbano integrado para toda essa região. Pensando nisso, a gente reconhece essa potencialidade da região dentro do macrozoneamento que a gente vai propor vai demonstrar já. Dos desafios que a gente conseguiu captar da população, né, a serem enfrentados, a gente entende garantir a qualidade de vida da população. Teve até protocolos pedindo para que a qualidade de vida fosse mais um eixo estruturante do debate. A gente tinha 6 eixos estruturantes, que era o ordenamento territorial, meio ambiente, habitação, trânsito e transporte, inserção metropolitana e desenvolvimento econômico. E eles gostariam até de inserir mais esse. A gente entendeu que ele é tão fundamental que ele tem que percorrer todos eles, né? Porque a qualidade de vida está associada a todos eles. Preservar e proteger os recursos ambientais para promover um ambiente ecologicamente equilibrado para presentes e futuras gerações. Promover a inclusão social, reduzindo as desigualdades da segregação socioespacial. Combater a terra ociosa, que não cumpre a função social. Função social, a terra é de uma pessoa, né, de um particular. Mas ela tem um papel na cidade, né? E ela tem que cumprir esse papel. Garantir o acesso à moradia, bem como infraestrutura, equipamentos e serviços públicos. E assegurar o emprego e renda à população, fortalecendo as atividades econômicas e as vocações de Campinas. Nós temos aqui 7 princípios, considerando esses desafios, considerando todas as potencialidades e os problemas de Campinas, nós elencamos 7 princípios. O que são esses princípios? Eles caminham com a gente 100% do tempo ao nosso lado. Todas as propostas que a gente faz, a gente tem que ver se elas estão atingindo esses princípios. O direito à cidade, que é o direito do acesso às oportunidades da vida urbana. Saúde, educação, emprego, a função social da cidade, é o atendimento dessas necessidades. A cidade tem que atender essas necessidades dos cidadãos. A função social da propriedade, para que a cidade atenda essa função, a propriedade tem que respeitar o que está sendo planejado para ela, né? O desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento socioeconômico de forma justa e ambientalmente equilibrada, com a utilização racional dos recursos, satisfazendo as necessidades presentes, mas não comprometendo a capacidade das futuras gerações para que eles atendam também suas necessidades. Acessibilidade, pleno acesso aos serviços e equipamentos públicos, reconhecendo a diversidade dos cidadãos, em especial o idoso e o deficiente. Articulação do desenvolvimento regional, que é a busca conjunta para a solução de problemas comuns entre as cidades da região metropolitana de Campinas, e a gestão democrática, que é um processo permanente de participação popular na formulação, execução e acompanhamento do desenvolvimento urbano. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre o que nós estamos pensando para essa gestão participativa. Os objetivos que a gente tem do plano diretor são o desenvolvimento orientado pelo transporte, o DOT. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que é o DOT, mas ele é a espinha dorsal do nosso plano diretor. Uma cidade mais compacta, utilizando todos os terrenos ociosos e controlando o espraiamento da mancha urbana. A melhoria da rede de mobilidade, com a integração dos modais de transporte e a melhoria das condições de tráfego do pedestre e do ciclista. A ideia é priorizar o pedestre, priorizar o ciclista, o transporte público, em detrimento do automóvel. Esse é o mote que nós estamos tendo no plano diretor e que está sendo também usado no plano de mobilidade. Diversos usos, diversidade de usos, reduzindo os deslocamentos e a dependência do automóvel. Melhoria do desenho urbano através de projetos urbanos, a ampliação do acesso à moradia, proteção e recuperação ambiental através dos sistemas de áreas verdes, unidades de conservação, zoneamento ambiental, linha de conectividade. Tem uma série de elementos que a Secretaria do Verde desenvolveu nos seus planos e que a gente incorporou aqui no plano diretor. Ampliação das oportunidades de emprego através das mesclas de usos, de polos de desenvolvimento econômico e de áreas de atividade econômica. Vou explicar o que são todos esses itens agora. Quanto ao macrozoneamento, quando eu estava falando da importância da posição de Campinas na macrometrópole paulista,
a gente fez aqui um macrozoneamento que tem uma função diferente do macrozoneamento de hoje. Hoje nós temos 9 macrozonas, né, divididas, a cidade é dividida em 9 áreas. E essas áreas, cada uma delas é como se fosse uma área regional com propostas, mas não existe muita diferença entre as propostas se você pegar da macrozona 5 com a macrozona 9. São praticamente muito semelhantes, né? Não chega a ser uma macrozona de planejamento, é uma questão de escala. Essa macrozona que nós estamos propondo tem um conceito totalmente diferente. Ela é uma visão estratégica do que nós gostaríamos para Campinas, tanto para dentro da própria Campinas, como para fora de Campinas. Como que a gente quer que as demais cidades enxerguem Campinas, o entorno, o governo federal, o governo estadual. A gente está propondo essa faixa vermelha toda aqui, a gente está chamando de macrozona macrometropolitana. O que é isso? Elas têm uma influência muito forte de equipamentos que extrapolam Campinas. As rodovias, o aeroporto, a Unicamp, são coisas de esfera de outros governos e que extrapolam o nosso domínio. Além disso, a gente tem as áreas de estruturação urbana, que é o restante da área urbana do município, com exceção das áreas urbanas ambientalmente protegidas. Essas áreas de estruturação urbana, a gente pretende aprimorar as suas conexões, a melhoria da infraestrutura. E a área em verde são as áreas rurais e as áreas com relevância ambiental. Existem dentro dela, essas áreas que estão dentro dos pontilhadinhos aqui, são áreas urbanas. Já eram, sempre foram, nós não estamos colocando. Mas elas estão dentro do MAPA, ou estão na planície de inundação da Atibaia, são áreas com relevância ambiental. Por isso, estão nessa macrozona agroambiental. As áreas de planejamento e gestão são as divisões mais próximas do que eram as macrozonas anteriores, né? Mas elas têm uma diferença. São 17 áreas que englobam tanto áreas urbanas quanto rurais dentro delas, e são as áreas com as quais a gente pretende trabalhar a gestão participativa. É com esse recorte que a gente pretende apresentar relatórios anuais, semestrais, dependendo do que for o assunto, para que a população conheça o que está acontecendo em cada região. Aqui um exemplo, no centro, quanto de construção foi aprovada, quanto de população ampliou, diminuiu, de acordo com os censos, quando acontecer. Esses dados vão ajudar a gente a falar saúde, como que está a questão do equipamento, como que vocês estão pensando nisso? E discutir isso tudo sempre com a população, mostrar esses dados e debater. Bom, cada uma daquelas áreas de planejamento e gestão são divididas nas UTBs, que são as áreas, unidades territoriais básicas dentro do perímetro urbano, e para fora do perímetro urbano a gente tem as UTRs, unidades territoriais rurais. Para cada uma dessas unidades territoriais, nós estamos desenvolvendo uma caracterização e diretrizes gerais para ela. Na questão aqui da APA, tudo está atrelado ao plano de manejo e desenvolvimento, tanto para o urbano para o rural. Nas demais, a gente está propondo algumas atividades, em algumas áreas, controlar o uso de agrotóxico, a gente já está dando algumas regras para essas UTRs. Quando eu falei que o DOT, Desenvolvimento Orientado pelo Transporte, era a nossa espinha dorsal, é porque essa é a forma que a gente entende de organizar o crescimento da cidade. O que é isso? Desenvolvimento orientado pelo transporte, ele vai acontecer um adensamento, onde vamos ter mais população, mais variedade de empregos, ao longo do eixo de transporte coletivo. Nos pontos de parada do transporte coletivo, a gente vai ter, num raio próximo dele, mais ou menos 300 a 500 metros de raio, nós vamos ter, além da estação de parada, nós vamos ter as áreas de comércio mais variado, espaços públicos, áreas de trabalho, áreas de equipamentos culturais. Nessas áreas, a gente vai ter essa movimentação. Vai ser uma região dinâmica. A parada não vai ser simplesmente você ficar parado no ponto esperando. Você tem coisas ali em volta que você pode resolver, né? E ao longo do eixo, esse é o objetivo. Então, você tem um crescimento de adensamento e de atividades, e à medida que você vai se distanciando, isso vai reduzindo. Quais áreas serão essas? As áreas em que a gente desenvolveu junto com a Secretaria de Transportes, com a INDEC, a malha de transporte
urbano, né, coletivo. São as áreas em laranja. No entorno dessas vias, que são as principais vias do transporte coletivo, teria essa possibilidade de adensamento. Aqui, inclusive, onde será o BRT, né, seria um transporte coletivo. Ao longo das rodovias, a gente vai estimular a presença de atividades econômicas de maior porte, né, daquelas que podem se utilizar da facilidade de escoamento e de produção, por exemplo. Nesses pontos de parada, a gente escolheu alguns pontos para elencar algumas centralidades que servem muito mais para o poder público saber: eu estou precisando colocar um teatro nessa região, onde é que eu vou colocar? Procura colocar aqui perto, porque nós estamos tentando estimular essa centralidade. Estou precisando de um hospital nessa região, procura colocar aqui perto. Nós estamos tentando estimular uma centralidade que tem a ver com o transporte coletivo, né? As pessoas vão ter facilidade de entrar e sair nessa região. E fazendo um raio de distâncias mínimas, a gente tem as centralidades, uma distância de 600 metros, que é esse primeiro rainho laranja, e 1.000 metros no amarelinho. A gente consegue perceber que a gente tem uma malha basicamente atendida por comércios e serviços e que está compatível com a rede viária de mobilidade de transporte. Além dessas centralidades, além do estímulo de atividades econômicas ao longo das rodovias e das áreas do DOT, nós estamos reconhecendo a existência de 3 polos de desenvolvimento. Eles já existem, né? A Ciatec, o Centro e Viracopos. Para cada uma delas, a gente está traçando algumas diretrizes. Para a Ciatec, consolidar Campinas como uma metrópole tecnológica, consolidar a Ciatec como gestor de projetos que consolidem a área do polo como excelência, estimular instituições públicas a investirem públicas e privadas, a investirem em qualificação pessoal, através de cursos de capacitação, para que a gente tenha os campineiros capacitados a trabalharem num polo desse que exige uma qualificação específica. Além disso, tem várias aqui, mas promover a estratégia de integração dos diversos setores da indústria, comércio, a mescla de usos, né, incentivando uma centralidade na Ciatec. O polo de desenvolvimento do aeroporto, a gente colocou como uma das diretrizes principais o detalhar o plano urbanístico da região, considerando o entorno, né, considerando a situação existente ali da população, mas também o potencial de geração de empregos que é aquela região. Precisamos, para isso, estruturar o sistema viário e garantir as condições para a segurança aeroportuária, mas também garantir a habitabilidade para a população circunvizinha do aeroporto. Com relação à área central, a gente está propondo um plano de requalificação da área central, visando o incremento de atividades econômicas, mas também o estímulo ao uso habitacional. Habitacional também e principalmente de baixa renda. E além disso, atividades culturais de entretenimento, para que a gente tenha mais vida no centro à noite. Incentivar programas de preservação de patrimônio edificado. Pensamos até em visitação de pontos turísticos para que as pessoas consigam conhecer o centro. São projetos que já existem na prefeitura. Integração das áreas de praça através de um roteiro de visitação. São projetos que existem e que a gente acha que caberiam muito bem no plano de requalificação. E os projetos urbanos, a gente pegou 7 áreas dos leitos desativados e estamos pensando em reinventar esses espaços. São hoje espaços degradados, espaços onde a gente tem o pior dos mundos, né? Uma insegurança total. E a ideia é a gente utilizar esses espaços como pontos de requalificação urbana para que todo o entorno requalifique em consequência. Vou dar alguns exemplos. Um deles seria o prolongamento da Maria Fumaça, né? O prolongamento não só da Maria Fumaça, mas vindo com o Parque Linear e com todo um projeto paisagístico, até Arautos da Paz,
O que acontece hoje? O passeio da Maria Fumaça, o passeio turístico, as pessoas param aqui na estação em Umas, esperam o trenzinho e vão embora para Jaguariúna. Lá em Jaguariúna tem o barzinho, o teatro, tudo em volta da estação. A ideia é que chegando ali na Arautos da Paz, a gente também tem, né? A própria Arautos, uma área de lazer, onde as pessoas passeiam, caminham. E a ideia é essa. Uma outra ideia é ali no Guanabara, em Umas, a gente tem todo um complexo viário desenhado que ocupa os leitos férreos. Os leitos férreos têm essa função importante de ligação viária. Os leitos desativados seriam aproveitados como ruas, né? Mas sobram espaços onde a gente pode fazer pistas de caminhada, ajardinamento para as pessoas contemplarem que seja, mas que a gente já requalifica essa região. Também, um outro exemplo é a Estação Guanabara. A gente sugere um bulevar cultural. Teria uma coisa integrada entre o IAC e a estação, né? Uma visitação no IAC, poderia ser um dos passeios. E a gente teria esse bulevar, quando tiver alguma exposição ao ar livre, alguma coisa, ocorreria ali. Um último exemplo seria o Bondinho de Souzas. O antigo trajeto do bonde, onde hoje as pessoas fazem caminhada, continuaria ali com espaço para caminhada. Essa é uma proposta que já existe, inclusive, no plano de gestão da APA, né? E a ideia, isso aqui é uma montagem, só para vocês entenderem mais ou menos qual é o conceito, teria um bondinho turístico nos finais de semana, da seguinte forma: teria um estacionamento antes no começo do trajeto, as pessoas param o carro ali e fazem o trajeto do bonde, pelo bonde reduzindo o número de carros na APA, né? A gente passa nesse caminho, passa por muitos restaurantes, pelo centrinho de APA, pelos de Souza, de Joaquim. Então é uma coisa que atrai o turismo, mas de uma forma mais sustentável. Com vistas a gente ter o equilíbrio de infraestrutura na cidade, a gente fez um compilado das diretrizes viárias que a Secretaria de Planejamento traça. Elas são diretrizes de vias estruturantes e coletoras. Aqui não existem as vias locais. Quando entra uma gleba para fazer um loteamento, ela tem que respeitar essas diretrizes, mas ela também vai colocar outras ruas locais ali, né? Essas são as estruturais. Isso vai ajudar a gente a garantir a ligação, a conectividade de uma área com a outra. Dentro da questão ambiental, a gente incorporou o sistema de áreas verdes e unidades de conservação proposto e existente, que o Verde nos trouxe. Pode passar. Essas são as unidades de conservação já existentes no município. Aqui são as unidades de conservação que se pretende instalar, né? E a linha de conectividade, que é essa linha roxinha pontilhada, que é uma forma que o Verde está trabalhando de ter uma conectividade de fauna. Com relação às EIs de regularização, a SEAB nos trouxe um mapa de regularização, né, das áreas que serão regularizadas, e também um mapa das áreas de empreendimento de interesse social. São áreas vagas que teriam empreendimentos de interesse social com mais estímulos para que isso ocorra. Essas áreas de empreendimento de interesse social têm algumas diferenças em relação às antigas EIs de indução. A primeira coisa, a gente pretende instalar o parcelamento, edificação e utilização compulsório, seguido do IPTU progressivo, em todas essas áreas, para que a gente tenha um dinamismo, que essas áreas não continuem ali sem nenhuma edificação. A utilização do EIS é opcional. O empreendedor pode não fazer EIS, mas se ele não for fazer EIS, ele vai ter que pagar outorga onerosa, vai ter uma série de etapas a cumprir. Ao passo que, se ele fizer o empreendimento de interesse social, ele não pagaria outorga, ele teria uma série de incentivos. Em fazendo a EIS, a gente propõe uma mescla de classes sociais. 40% do empreendimento para a população que recebe até 3 salários, 30% de 3 a 6 salários e até 30% para habitação para moradia popular. Com relação à lei de uso, ocupação e parcelamento do solo, o plano diretor traz alguns subsídios. Essa lei vai ser depois do plano diretor trabalhado, né? Então, uma das coisas que a gente está propondo como subsídios, que a lei de uso e ocupação
venha na mesma peça jurídica que a lei de parcelamento do solo. Porque o parcelamento é tão importante quanto o uso e ocupação, e é o trajeto que a lei faz, que a gleba faz até ela conseguir ser usada, né? Uma gleba vem, é cadastrada, depois ela é loteada, depois constrói nela, depois tira um alvará de uso, e só daí é que aquela atividade pode acontecer. A gente está orientando que a nova lei tenha regras gerais para que a quantidade de áreas públicas seja proporcional ao adensamento previsto naquele loteamento. A obrigação da doação de áreas públicas, mesmo nos casos de desmembramento. Para quem não sabe, a gente desmembra uma gleba quando ela não tem uma diretriz viária. Você divide a gleba em mais de uma. Quando você tem uma diretriz viária nela, aí você é obrigado a lotear, fazer o loteamento. Então, mesmo quando você não tem essa diretriz viária, é importante a doação de áreas públicas para o município, e a lei federal permite que a gente faça isso. E a proibição de edificação em glebas que não tenham passado pelo processo de parcelamento. Só vai edificar depois de fazer a contribuição para o município. Como subsídio também, nós estamos propondo algumas faixas de coeficiente de aproveitamento. O que é coeficiente de aproveitamento? É quando você pode construir no seu terreno. Um coeficiente de aproveitamento 1 significa que você pode construir uma vez a área do lote. E são essas manchas em amarelinho. Coeficiente de aproveitamento 2, você constrói 2 vezes a área do lote. São esses laranjinhos. E coeficiente de aproveitamento 4, você constrói 4 vezes a área do lote, que são essas áreas em vermelhinho. Qual foi a lógica para a gente desenhar esse mapa? Primeiro, as áreas com menos capacidade de infraestrutura e periféricas receberam, como condicionantes ambientais, receberam o coeficiente de aproveitamento 1. Mas, nessas áreas periféricas, quando a gente tem um eixo de transporte coletivo, para que a gente tenha, inclusive, a viabilidade econômica desse modal de transporte, a gente propôs o coeficiente 2 e, em alguns pontos, 4. 4 vezes a área do lote. Nas áreas mais centrais, a gente propôs o coeficiente 4, porque já são áreas infraestruturadas. Mas isso é um subsídio. Por hoje vale a Lei de Uso e Ocupação do Solo, número 6.031 de 1988. Ela já tem coeficientes acima de 1, muitos, chega a 5. Então, qual que é a ideia? A gente adota para a cidade toda o coeficiente básico 1, e acima disso, do que o zoneamento permite, é cobrada a outorga onerosa. Para que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso por 2 motivos. Para garantir a função social da propriedade. A gente está equilibrando a potencialidade das regiões menos adensáveis e mais adensáveis. Outro motivo, a gente consegue modelar a cidade com esse instrumento da outorga onerosa. O que seria a outorga onerosa? A pessoa tem direito aqui no centro, por exemplo, a zona 17, ele pode construir 5 vezes a área do lote. Ele pode hoje, a lei está em vigor desde 1988. Ele vai continuar podendo, só que ele constrói uma vez a área do lote sem pagar nada para o município. Acima disso, ele paga um percentual para o município que vai para um Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Esse fundo vai junto com o seu conselho gestor, que envolve população e prefeitura, vão definir como vão utilizar esses recursos dentro das prioridades elencadas pelo plano diretor. A gente consegue muito mais do que uma coisa arrecadatória. O que a gente consegue é falar, esse aqui no centro, ou você pode construir até 5 vezes. Se você construir alguma coisa com permeabilidade, teto verde, alguma coisa que contribua para a questão ambiental no centro, a gente dá um desconto. Se você não fizer um muro, fizer as lojinhas voltadas para a rua, para que a gente tenha uma melhor relação entre a área particular e a pública, outro desconto. E a gente vai conseguindo modelar de uma forma que o empreendimento saia com mais itens do que a gente gostaria de ver na nossa cidade. É claro que essa aplicação não pode ser do dia para a noite, né? Tem que ser uma coisa gradual. Isso foi uma coisa discutida numa das reuniões do CNDU. A gente pensou numa coisa escalonada num período de tempo, então teria um desconto de outorga onerosa no primeiro ano de 75%, a pessoa pagaria bem pouca outorga.
segundo ano, 50%, terceiro ano, 25%. Esse é um exemplo, né? A gente ainda está simulando esses cálculos. Mas a ideia é não fazer uma coisa que choque o mercado imobiliário de uma vez, né? Que vai uma coisa aos poucos, mas que a gente já consiga ir utilizando esse recurso. Quase todas as cidades do Brasil já utilizam. Bom, aqui outras coisas que a gente está pleiteando no plano diretor e que vai ser rebatido também na lei de desocupação do solo, que é a fachada ativa e a fruição pública. O que é uma coisa, o que é outra? A fruição pública é como a gente tem aqui na prefeitura, por exemplo. As pessoas passam de um lado para o outro por baixo do prédio, né? Mas aqui a prefeitura é um órgão público. Mas por que não poderia ter isso num prédio particular, né? A gente tem essa fruição intraquadra. E a fachada ativa é mais ou menos isso, você ter lojinhas voltadas para a rua ao invés daqueles muros intermináveis. É muito mais gostoso, é muito mais seguro, aumenta a sensação de segurança quando você anda numa rua com essa realidade ao invés de um muro sem fim. Ou vários murinhos diferentes, cada um do seu comércio. Com relação aos instrumentos urbanísticos, eles são instrumentos que ajudam a gente a chegar nesses objetivos e nessas propostas. A gente está propondo, todos da lista do plano diretor constarão no plano diretor, mas a gente gostaria de já ter mais regulamentado o parcelamento, edificação e utilização compulsório, seguido do IPTU progressivo, seguido da desapropriação com título da dívida pública. As EIs, Zonas Especiais de Interesse Social, que eu já mostrei, a outorga onerosa, que é essa que eu acabei de mostrar, transferência do direito de construir operações urbanas, eu vou mostrar já já, direito de preempção e estudo de impacto de vizinhança, além da zona de preservação cultural. Só para vocês entenderem, um terreno que é considerado não utilizado, subutilizado ou não edificado, poderia ser alvo, pelo Estatuto da Cidade, do parcelamento, edificação e utilização compulsórios. Um terreno não edificado, um terreno vazio, numa área que nós estamos pretendendo adensar para ter transporte coletivo, para ter toda aquela vida na cidade, não interessa que ele fique assim para a cidade. Então a gente aplicaria o parcelamento e edificação compulsórios. A gente notifica o interessado para que ele parcele ou construa naquele imóvel. Ele não fazendo isso, ele passa a receber o IPTU progressivo. Vai aumentando anualmente até chegar numa alíquota de 15% do valor. Não fazendo isso ainda assim, não construiu, continuou não fazendo nada, a prefeitura pode desapropriá-lo com títulos da dívida pública. E tem um período para que daí ela faça obras. Então, o que o plano diretor precisa instituir? Que áreas são essas que a gente vai estabelecer, que regiões são essas, e o que a gente pretende fazer com essas áreas que a gente receber, moradia popular, equipamentos públicos, parques, etc. A transferência do direito de construir é o seguinte, a gente já tem esse instrumento para bens tombados no município desde 2009. A gente está querendo ampliar esse instrumento para outras finalidades. Então, se você tem um bem tombado, como é o caso aqui, um exemplo, você poderia, naquele zoneamento, construir 2 vezes a área do terreno. Mas o seu bem está tombado, então você não pode mexer nele por uma questão histórica, cultural. Então, você vende essa parte que você tem direito e isso é aplicado numa outra região do município que suporta esse adensamento. Por exemplo, a zona 17, que tem o coeficiente 5. Ele vai construir um que ele tem direito, vai comprar mais um dessa pessoa aqui. Por exemplo, vai edificar aqui. Existe também a possibilidade do terreno vazio, a gente queira fazer um parque, por exemplo, ou ampliar uma avenida, por exemplo. São coisas que a gente pode fazer com esse instrumento. A gente fala para a pessoa, você não tem dinheiro para desapropriar, a prefeitura não tem dinheiro. Eu pago você com certificado de transferência de potencial construtivo e você vende para essas áreas cujo zoneamento já permite uma vez acima do terreno. Esse é um instrumento bastante utilizado em outras cidades e que traz resultados mais rapidamente. A operação urbana, a gente tem uma em Campinas e a ideia é que a gente continue com esse instrumento.
É muito semelhante àquela da outorga onerosa que eu expliquei. A pessoa constrói a mais comprando um certificado de potencial construtivo. Esse dinheiro vai para um fundo específico da operação urbana e tem que ser aplicado no perímetro da própria operação. Tem também esse último instrumento que a gente considera muito importante, que é o estudo de impacto de vizinhança. Ele tem que apontar, no mínimo, o aumento da população que o empreendimento vai trazer, a capacidade dos equipamentos públicos do entorno, para que a gente avalie se dá conta ou se precisa ser complementado, o uso e ocupação do solo no entorno, o tráfego a ser gerado e a demanda por transporte público e as implicações no patrimônio natural e no meio ambiente. E ele deve considerar a opinião da população diretamente afetada. Bom, essas são as propostas, todas essas propostas, todo o texto de diagnóstico e o texto ainda em construção das propostas estão no site da Prefeitura. Eles estarão ainda essa semana? Vão estar no site do plano diretor. Por problemas técnicos a gente não conseguiu lançar lá. Conceição, mostra onde está o material. Entrando no site da Prefeitura, em CEPLAMA, Plano Diretor 2016, a gente tem aqui o texto das premissas e princípios, é aqui que também já está o diagnóstico técnico, as diretrizes e propostas que estão em elaboração e essa apresentação que eu acabei de fazer já estão no site. Isso aqui é abrimos o site aqui agora, tá? E para finalizar, volta lá que eu esqueci de falar da gente. Nós estamos prevendo fazer 4 oficinas participativas para falar sobre essas propostas mais detalhadamente por temas. Então, no dia 31 a gente falaria de ordenamento territorial, toda essa questão de macrozonas, APGs, adensamentos, tudo aqui. E mobilidade e transporte atrelado também. No dia 1º de novembro, meio ambiente, todas as diretrizes do meio ambiente e habitação. No dia 3 de novembro, os instrumentos urbanísticos, que eu passei aqui rapidamente, e o sistema de gestão. E no dia 4 de novembro, o desenvolvimento econômico e a inserção metropolitana. São os eixos que a gente escolheu desde lá do diagnóstico para trabalhar no plano diretor. Agora a gente traz para discutir as propostas como um todo aqui no Salão Vermelho, às 6h30 da tarde. Seriam oficinas para que a gente discuta, complemente, antes de ter uma proposta final. Tá bom? É isso. Muito obrigada.